E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 2. Peço a você que abra a Bíblia comigo no Salmo de número 2. Os versículos 1 a 12. Salmo 2, os versículos 1 a 12. E enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu lembro que existe na Bíblia, que é a palavra de Deus de uma forma tão completa, uma forma da Bíblia de analisar todos os aspectos da vida. Muitos textos que nós temos na Bíblia, eles tratam da dimensão individual do nosso relacionamento com Deus. Mas de vez em quando nós temos alguns textos na Bíblia que fazem uma análise social mais ampla e mostram o relacionamento da humanidade com Deus de maneira mais abrangente. E eu creio que esse texto, o Salmo de número 2, ele trata da revelação da vontade de Deus, olhando para a dinâmica do Senhor com as nações. E eu peço que você ouça com muita atenção a leitura do Salmo de número 2, porque este salmo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida. O texto diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pelo texto sagrado, o texto que fala tão claramente, tão abertamente sobre o domínio do Filho de Deus. Mas há detalhes aqui, Senhor, que são detalhes importantes para nós compreendermos a natureza da nossa fé no mundo de hoje, no mundo em que vivemos agora, Senhor. Eu peço que o Teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento e o Senhor nos conceda essa habilidade de interpretação espiritual para compreendermos as sagradas letras que o Senhor confiou a nós, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho com base nessa história que eu vou contar para vocês agora, tá? Esse é o desenho de vocês, é essa história, tá bom? Conta que um certo dia na selva tinha um leão, crianças. O leão, ele era grande, pomposo e bastante soberbo, um leão forte. E ele chega perto do macaco, tem um macaco na selva, e ele, bem ostensivamente, ele dá um rugido perto do macaco, ele fala, uau! E ele pergunta para o macaco: macaco, quem é o rei da selva? E o macaco, atemorizado, prontamente responde para o leão: você é o rei da selva, ó poderoso leão. E ele fica bem assustado. Então, o leão deixa ele ir. Então, o próximo animal que o leão encontrou foi a zebra. Tem zebra na selva também. Então, ele bateu com a pata no ombro da zebra e rugiu para ela: zebra, quem é o rei da selva? E a zebra, assustada, respondeu: você é o rei da selva, ó majestoso leão. Então o leão, logo adiante, encontrou com um elefante. Tem elefante na selva também. E ele fez a mesma pergunta para o elefante: elefante, quem é o rei da selva? E o elefante pegou o leão com a tromba dele, girou ele de cabeça para baixo e arremessou ele a 20 metros de distância.
Aí o leão se levantou ali, todo sujo, todo cambaleante, sacudindo a poeira, e reclamou: oxi, só porque você não sabe a resposta não é motivo para ficar irritado. Meus irmãos, quem é o rei da selva? Essa é a pergunta do momento. Quem é que manda no mundo? Quem é que manda? Quem é o rei da selva? Quem é o bichão? Igual um amigo meu fala. Quem é o bichão? Tem muito bichão, né, gente? Tem Benjamin Netanyahu, tem Donald Trump, tem Luiz Inácio Lula da Silva, tem Zelensky na Ucrânia. Tem gente que não é necessariamente da política, você tem os bichões da tecnologia, né? Muitos vão dizer que, na verdade, o mundo está na mão dos grandes proprietários da tecnologia, então do Vale do Silício, é a Apple, é a Google, quem detém a inteligência artificial, ou chips quânticos. Será que os bichões são aqueles que impõem o seu domínio pela violência? Alguns anos atrás, e não tanto tempo atrás assim, todo mundo ficou muito assustado com o surgimento do Estado Islâmico. Eu estava lendo uma matéria essa semana, e eles continuam a pleno vapor, impondo o seu domínio pelo medo, matando à torto e à direita. E hoje na escola dominical pela manhã, foi mencionada mais uma vez a morte de cristãos na Síria, para quem não viu as notícias. Talvez os bichões estejam ocupando outros ambientes onde eles exercem o domínio deles de uma forma mais invisível, nos esportes, nas sombras e na manipulação dos poderes ocultos. Meus irmãos, a verdade é que existem muitos líderes, muitos tipos de nações, não somente os estados territoriais, e às vezes a gente tem a impressão de que para eles o mundo é como se fosse um grande bolo com as suas fatias e está todo mundo jogando war uns contra os outros. Alguém nesse jogo de war recebeu aquela carta, sabe aquela? Seu objetivo é conquistar todos os territórios e continentes do tabuleiro. E tem gente que vive assim, é de fazer inveja no Pink e no cérebro, né? O Pink e o cérebro tinha o meu plano é tentar dominar o mundo. Mas quanto mais você olha para esses homens, mais decepcionado a gente fica. Eles são decepcionantes porque eles não têm condições alguma de conquistar o coração dos seus súditos. Mas ainda assim, eles ainda têm ganância, têm sede de poder. Eles querem impor sua glória. E ficam um competindo com o outro para tentar dizer quem é o rei da selva. A pergunta, meus irmãos, é a quem de fato pertence o mundo, se é que você entende se o mundo tem dono, de verdade. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo que nos ensina que o mundo tem dono, sim. De que o mundo pertence ao Deus das nações, ainda que essas nações não reconheçam isso. É um salmo muito bem posicionado aqui no saltério, como um salmo de realeza, um salmo monárquico, um salmo que era lido todas as vezes que um rei da linhagem davídica assumia o seu trono. Assim como lá na abadia de Westminster, lá em Londres, quando a rainha assume o seu lugar de direito, e existe toda uma cerimônia, todo um rito, a mesma coisa acontecia quando um rei assumia o seu lugar. Ele precisava ter esse salmo lido para ele entender quem é esse tipo de rei humano em relação ao rei do universo, e ele entender qual é a esperança que Deus traz para o mundo. Meus irmãos, esse salmo vai falar sobre a relação entre as nações e o seu rei de direito no mundo. A primeira coisa que esse salmo vai mostrar, meus irmãos, é que as nações insistem em se rebelar contra o Senhor e contra o seu ungido. E a gente percebe isso logo nos primeiros 3 versículos. Há uma pergunta que o salmista levanta, logo no primeiro versículo, por que se enfurecem os gentios? Olha aí o versículo 1, e os povos imaginam coisas vãs. O salmista reconhece que há uma inquietação, literalmente aqui a palavra se enfurecem, ela poderia ser traduzida, tem uma inquietação, eles não estão em paz nos seus lugares, eles estão revoltosos. Ele fala no versículo 2 que os reis da terra
se levantam e os príncipes têm conspirado contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O rei de Israel, o salmista entende que ele é o Senhor, maiúsculo aqui no segundo versículo, e que a nação de Israel é uma nação que se encontra debaixo da monarquia de Deus. A essa altura do campeonato, essa nação de fato tinha um rei terreno. Começou com Saul, quando Samuel foi instado pelo povo de Israel, que falava: nós queremos ter um rei, nós queremos ter um rei como as outras nações ao nosso redor têm. E aí, Samuel fica meio temeroso quando ele fala aquilo para Deus, mas Deus fala assim: dá o rei que Israel quer. Eles não estão negando você como profeta deles, não, o problema deles é comigo. Mas eles selecionaram para si um rei, esse rei era Saul. A gente sabe a história de Saul, ele não ficou muito tempo nesse cargo, porque Deus tinha um outro rei, um rei segundo o coração de Deus, o nome dele era Davi, ele era o ungido que Deus havia escolhido para Israel. Aqui a palavra ungido é o hebraico Mashia, ou Meshia, significa de fato escolhido, aquele que foi separado para cumprir esse ofício em Israel, o ofício de ser um rei. Mas o problema é que ele estava lidando com uma turbulência política, porque as nações ao redor olhavam para Israel e se voltavam contra Israel. Havia aqui um tipo de revolta organizada, os príncipes estavam conspirando, a palavra conspiração significa que estavam tramando, eles estavam se unindo em torno de uma causa comum. E qual é o problema para as nações ao redor? O problema é Israel. Eles queriam se livrar do domínio israelita. E num primeiro momento, talvez você pode pensar que é apenas uma questão de geopolítica, tá? Você lê o texto, e você sabe que no mundo antigo, você já viu isso nas aulas de história, quando uma nação conquistava outras, e Israel tinha no seu portfólio o fato de que eles tinham conquistado algumas nações, estabelecia-se ali uma relação entre suzeranos e vassalos, a nação dominadora e a nação subjugada. Então você, no primeiro momento, você lê esse texto e parece que simplesmente aquelas nações que foram conquistadas por Israel, que estavam debaixo do domínio político e militar de Israel, não estavam gostando do fato de terem sido conquistadas. Eles tiveram que jurar ali um juramento de fidelidade, de fé, e tinham que render os seus tributos, os seus pleitos, um sistema de prestação de contas. Mas, meus irmãos, o sistema de Israel não era opressivo. O governo em Israel não era um governo opressor, porque o que ditava as leis de como Israel se relacionava com as nações era a regra de Deus, era a lei de Moisés. E havia tratos de dignidade, de humanidade, ainda que você pudesse ter escravos, e acontecia a escravidão, mas os escravos, como nós vimos na série em Êxodo, deveriam ser tratados com justiça, deveriam ser tratados com dignidade. Então Israel não tinha o hábito de ficar oprimindo com crueldade, como os egípcios fizeram com os israelitas no Egito, ou como os assírios faziam com as nações que eles conquistavam e subjugavam as nações a muita crueldade. Os israelitas não eram assim, eles ofereciam proteção aos seus aliados. Então por que eles estavam revoltados? Meus irmãos, vai ficar claro que a motivação não era política, a motivação era espiritual. O texto deixa claro que a revolta era contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações não reconheciam a primazia do Deus de Israel e, portanto, do rei de Israel, porque o rei de Israel estava dentro desse relacionamento com o próprio Deus de Israel. O problema era teológico e o problema era antigo, meus irmãos, porque essas inimizades espirituais, elas começam ainda lá no Éden, quando havia uma serpente que decidiu enganar Eva, decidiu enganar Adão. E eu não sei se você lembra, quando Deus veio e trouxe julgamento sobre a serpente, uma das coisas que ele disse é que o fruto da serpente, o filho da serpente, o descendente da serpente, ele tentaria abocanhar o calcanhar da semente de Eva. A linhagem da serpente teria uma inimizade, uma hostilidade contra a linhagem da mulher.
O problema político, antes de ser político, ele é um problema espiritual, porque a Bíblia claramente fala que nesse mundo existem duas linhagens convivendo. Uma linhagem de pessoas que pertencem ao Deus de Israel, eleitos, predestinados para o louvor da sua glória, e uma linhagem de pessoas que não basta não ser eleitos, eles não gostam de eleitos. Meus irmãos, eu acho que às vezes a gente não entende algumas coisas no mundo, a gente acha que no mundo tudo é política, mas é uma pena quando a igreja não entende o que está em jogo no meio das relações humanas. Veja, eu não sou um pastor que eu fico falando de política, eu nem gosto de usar minhas mídias sociais para política, e acho que nós não devemos transformar o púlpito em um púlpito de política. Mas essa semana, um irmão, surpreso por uma informação que ele encontrou a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, me indagou e fez uma pergunta capciosa: pastor, essa semana eu descobri que existe um documento na Igreja Presbiteriana do Brasil, que data já de algumas décadas atrás, que diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é contra o comunismo e contra o marxismo. E ele ficou escandalizado, porque essa informação ela consta na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o choque dele foi porque ele percebeu que a IPB, como denominação, nesse quesito, tem algum alinhamento de ordem político-partidária. E aí ele ficou preocupado: pastor, como é que é? A gente é de direita na igreja? O que a gente é? Falei: meu irmão, eu acho que não é esse o ponto. O ponto é que quando essa resolução foi criada na IPB, percebeu-se que, por trás do que seria apenas um comunismo político, havia uma ideologia marxista, e eu não vou ter medo de falar isso hoje à noite, porque quando você estuda o marxismo histórico, e era isso que estava preocupando a IPB, havia declaradamente, dentro da filosofia marxista de Karl Marx, um ódio aberto e expresso contra o cristianismo. Se você já teve a oportunidade de ler de fato, e de você entrar a fundo e ler os livros, os documentos históricos, os escritos, você vai perceber que para Karl Marx não era suficiente a ideia de você coexistir com o cristianismo. A religião cristã para Karl Marx ela era abertamente contra os ideais do marxismo. E portanto, o cristianismo como religião e os seus seguidores deveriam ser exterminados. O pastor Chung Chung, que esteve na nossa conferência missionária, eu não vou dar muitos detalhes, mas ele tem feito um trabalho de emplacar a pregação das boas novas a países muito fechados como Coreia do Norte, Cuba, China, principalmente Coreia do Norte. E ele recentemente num podcast, ele responde uma pergunta: por que existe tanto ódio filosófico contra o cristianismo nessas nações há tanto tempo? Eu não sei se você já parou para pensar isso. Por que em países como Coreia do Norte, Cuba, China e outros que abraçam historicamente uma posição, seja um comunismo mais clássico, um marxismo mais clássico, ou uma versão mais modernizada disso, mas por que há um padrão comum de perseguição contra as igrejas? Por que você não pode simplesmente ser crente nesses países como se fosse uma coisa normal? Porque, meus irmãos, de fato há uma inimizade espiritual anterior às questões políticas. Existe uma visão de mundo que diz que não basta coexistir com os crentes. Os crentes estão tentando bagunçar o nosso coreto, esse é o ponto. E pode estudar um pouquinho sobre esses assuntos, meus irmãos. No marxismo de Karl Marx, o ateísmo é o caminho, não o teísmo do cristianismo. O materialismo dialético em lugar da providência divina, não a ideia de um Deus que governa todas as coisas, não a ideia de um homem que é imagem e semelhança de Deus, porque para Karl Marx, o homem ele era um primata evoluído e a essência desse homem é o trabalho. O pecado dentro dessa visão de mundo não é
não é a inimizade do homem com Deus. O pecado é a propriedade privada. Esse é o pecado. O efeito do pecado é simplesmente a opressão social. Esse é o grande demônio que tem que ser lidado. Então, dentro dessa visão de mundo, e que fique claro, meus irmãos, um instrumento para se aplicar à redenção não é a pregação do Evangelho, não é a igreja do Senhor, mas o proletariado através de um Estado redentor. Essa é a visão que está por trás. Então, o resultado final dessa visão particular de mundo não são novos céus, não são uma nova terra, mas sim um mundo comunista, onde as pessoas sem Estado e sem Deus serão capazes de por si mesmas resolver as injustiças. Todo conflito vai se transformar em harmonia. Se você tirar Deus da jogada, o homem resolve. Resolve? Resolve, meus irmãos? E eu sei que você está achando que o meu discurso pode estar sendo muito forte, talvez alguns aqui. Mas para que fique bem claro que a fé marxista não admite rivais, leia depois os manuscritos de Paris. Os manuscritos de Paris. É uma declaração oficial que diz, sem medo, de que o marxismo é a solução para o enigma da história. Sem medo. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje, e aqui eu só usei isso como exemplo, tá? Eu poderia ter usado vários outros exemplos. Nós vivemos num mundo hoje em que, no afã de sermos uma democracia global, onde todos se amam, onde todos se respeitam, onde as religiões convivem, tudo isso é muito bonito e muito cheiroso, até você ver que no meio desse discurso tem uma grande intolerância. E a intolerância é contra quem? Contra os cristãos. Porque quem atrapalha essa conversa de pluralismo coexistente religioso são os cristãos. Mas eu quero que você entenda muito bem o que eu estou dizendo para você hoje à noite aqui. E o que eu espero que o Espírito Santo possa dizer a nós a partir desse texto. Porque o ponto para nós não é a perspectiva que nós temos das religiões, mas é a perspectiva que Deus tem do que está acontecendo. Porque existe uma explicação. O mundo quer uma democracia plural das religiões, e todo mundo quer se respeitar, como se, no fim das contas, todas as religiões estão certas, e todas as religiões levam a Deus, mas isso é mentira. Porque o texto vai deixar muito claro que, em meio a essa rebelião das nações, em segundo lugar, segundo ponto do sermão, Deus estabelece o reinado do seu rei messiânico. E eu gosto muito do que o versículo 4 diz. Olha o versículo 4 aí, olha a mudança de tom, a mudança de perspectiva. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Você está aí falando de respeito de pluralismo religioso, e Deus no céu está rindo, zombando. Porque ele olha para essas nações e ele fica perplexo, para não dizer rindo, da tentativa dessas formigas de dizerem que são elas que dizem que Deus está certo ou não, são elas que estão tentando colocar Deus no banco dos réus, quando na verdade o texto diz no versículo 5 que Deus na sua ira, olha aí versículo 5, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. No mundo antigo, Deus seria capaz de pegar aquela pequenina nação de Israel, insignificante aos olhos das grandes nações poderosas, e faria muito por meio daquela nação. Eu gosto muito da história de Josué. Já, em breve eu vou estar lendo Josué para os meus filhos. Josué é fascinante, meus irmãos, porque assim que o povo entra na terra prometida, aquele povinho desértico, peregrino de Israel, começa a obter vitórias impressionantes em relação aos povos cananeus. Outra história que eu gosto muito é Gideão e os midianitas, porque Gideão fica só com os soldados que sabem beber água do jeito certo. E eu gosto daquela história, porque quando eles chegam perto do
acampamento dos midianitas, e eles tocam os seus instrumentos, os midianitas ficam com aquela impressão de que um enorme exército gigantesco estava ao redor deles, e eles se perdem no meio daquela batalha, eles perdem aquela batalha facinho para o exército de Gideão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque de fato havia um exército gigantesco, o exército de Deus e dos seus anjos, que confundem os inimigos. Ninguém, os historiadores modernos não conseguem explicar por que essa nação de hebreus tão pequena consegue conquistar tanta atenção, tanto espaço, a ponto, meus irmãos, do rei Assuero querer exterminar esses judeus na Pérsia. Mas Deus vai lá mais uma vez e confunde. Ele levanta uma mulher, Ester, para clamar a Deus e pedir para que o povo ore e jejue, e o povo vai lá e ora e jejue, você sabe o que acontece com Amã e seus asseclas, a forca que ele fez para Mordecai, ele mesmo morre naquela forca. Esse é o nosso Deus, que cria confusão nos inimigos, e esse Deus, ele estabelece sua vitória e seu domínio. Ele diz no versículo 6, olha aí: eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse rei que ele mesmo escolhe, no caso aqui Davi, ele constitui esse rei no Monte Sião. Tem muita gente que não sabe por que o Monte Sião é tão importante. O que tem de tão importante nesse monte que fica ali no norte de Jerusalém, né? Então, aula de arqueologia. Jerusalém é a cidade, ao norte dessa cidade, quando você entra nela, tem o Monte Sião. Por que ele era tão importante? Porque lá estava o templo. O templo de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, o templo que substituiu o tabernáculo. Todo mundo que ia a Jerusalém, todo mundo que morava em Jerusalém, olhava para o Monte Sião e via o templo. Deus está entre nós. E o que acontece quando eles olham para esse templo? Eles sabem que é aquele lugar que Deus faz presente, mas era aquele lugar que acontecia a consagração, a cerimônia de consagração do rei. Era muito interessante, né? O rei que era escolhido, ele tinha ali um dia, uma hora, alguns salmos descrevem isso, e havia uma cerimônia linda de coroação, Salmo 45, por exemplo, uma cerimônia de coroação, e o rei então esticava a sua cabeça, e aquele óleo de consagração era derramado sobre ele, ele era consagrado para o seu ofício real. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que o salmo, o decreto real de coroação no versículo 7, esse rei celestial diz para esse rei terreno, fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma linguagem interessante, porque de fato, quando Natã foi falar com Davi, e foi estabelecer ali aquilo que a gente chama de pacto davídico, a aliança de Deus com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, ele falou essas palavras da aliança da parte de Deus, mas quando ele vai falar com Davi, presta atenção, ele fala com Davi, que é o rei, mas ele já está falando com quem vai vir depois de Davi. Tem um descendente da linhagem de Davi, que vai ser um filho dessa linhagem, e esse filho vai ser um rei ainda mais importante do que o próprio Davi. 2 Samuel 7,14, ele fala assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Quando você começa a ler esse salmo aqui, 2 Samuel 7,15, parece que ele está falando só de Salomão. Salomão era o filho de Davi que viria, e Deus fala assim: vai vir um depois de você, Davi, é Salomão. Mas aí de repente as palavras de Natã dão uma dica de que Salomão não ia ser a última Coca-Cola no deserto. Porque no versículo 16 ele fala: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Que presidente tem condições de estabelecer o seu mandato para sempre? Vocês acham que o Lula teria condições de fazer isso? Nem que ele queira. O Bolsonaro daria conta de fazer isso? Também não. Nenhum rei humano
pode estabelecer o seu mandato real para sempre. Sabe por quê? A resposta é simples, criança, porque rei morre. Rei morre. Rei não vive para sempre, né? Os reis podem ficar bem velhinhos, mas eles acabam morrendo. Quando os dias deles cessam, ele tem que passar para frente o cedro. E o que vier pela frente é um Deus nos acuda, porque muitas vezes os filhos desse rei vão competir e vão guerrear para ver quem é que consegue ficar com o trono, e é bagunça. Muitos dessas dinastias se dissolvem não por causa dos inimigos de fora, mas por causa dos inimigos de dentro, da própria casa, da própria família. Então, que rei seria esse que teria condições de estabelecer para sempre um reinado eterno? Que rei seria esse, como o versículo 8 diz aí, olha o versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Você já imaginou Salomão assumindo o reinado, e Davi vira para ele e fala assim, meu filho, pode pedir qualquer presente que você quiser para inaugurar o seu reinado, para você começar bem, pede aí meu filho, você vai querer o quê? Uma carruagem com 1.600 cavalos, envenenados. O que você quer? Você quer um manto bonitão? Papai, eu quero as nações por herança. Salomão poderia pedir isso a Davi? Será que Salomão teria condições de ser o rei de todas as nações? Meus irmãos, é isso que esse salmo messiânico está falando. Esse rei messiânico, versículo 9, olha aí, ele teria uma vara de ferro e regeria e despedaçaria as nações como um vaso de oleiro. Um cetro tão poderoso que todas as nações reconheceriam o peso e a força desse cetro. Meus irmãos, claramente, não pode ser qualquer rei que tenha propriedades globais, governo global. A Bíblia estava antecipando para nós nesse salmo um Messias profético, cujo governo teria uma abrangência cósmica, escatológica, eterna, um rei para sempre. E eu acho tão interessante, meus irmãos, porque eu sei que você sabe que eu estou falando de Jesus, eu espero que você entenda que é disso que a gente está falando, mas às vezes a Bíblia, ela vai tentar mostrar essa história para a gente de trás para frente. O que é tão legal da Bíblia, meus irmãos, é que é um livro, é um filme que você já sabe o final, né? E hoje a gente cantou aqui uma música baseada em Apocalipse 15, mas a gente leu no culto hoje Apocalipse 11, versículos 15 e 17, e ele conta para a gente assim, que quando o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, do nosso Senhor e do seu Messias, do seu escolhido, do seu ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí naquela cena ali no versículo 16, os 24 anciãos, que estavam cada um deles centrados nos seus próprios tronos, eles se prostram com o rosto em terra e adoram a Deus. E eles dizem, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Você está vendo, meus irmãos? Esses 24 anciãos, quando eles entendem quem é o rei da selva, quem é que manda de verdade, eles ficam com assombro, eles adoram. Eu creio, meus irmãos, que essa cena apocalíptica, ela visa impressionar em nossas mentes quem realmente Jesus é. Talvez a sua imagem sobre Jesus seja uma imagem enganada, porque você ainda está pensando naquele carpinteiro com o corpo franzino, na Galileia dos gentios, mas as aparências enganam. Sabe por que as aparências enganam, igreja? Porque aquele bebezinho na manjedoura de Belém não era qualquer bebezinho indefeso. Ele era já, desde antes da eternidade, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o bebezinho.
O carpinteiro de Nazaré é o proprietário do universo, ele é o governador geral das constelações. E isso muda a nossa perspectiva, meus irmãos. Porque em vez de você achar que o cristianismo é só mais uma religião em meio a outras, ou de que a gente talvez tem que tentar salvar o nosso coreto, tentar mostrar a nossa relevância para que os outros nos aceitem, como se a gente estivesse mendigando convertidos às pessoas, não é verdade isso. Eu e vocês não estamos mendigando nada. Sabe por quê? Porque Jesus reina e Ele vai salvar todo mundo que Ele quiser salvar. A doutrina da predestinação é que ninguém não pode ser salvo que Ele não queira salvar. Esse é o tamanho do reinado dele. Ele é o rei dos corações. Por isso que Provérbios 16 fala que o coração do rei está nas mãos. Não é só que a cartilha, a Constituição. Se você tem o coração de alguém, você tem tudo. Então, meus irmãos, Jesus tem propriedade e reinado que começa de dentro para fora. O reino dele não é um reino geopolítico, ele não é um reino meramente da restauração do Estado de Israel em 1948. O reino de Jesus tem israelitas de todas as nações, como vocês que estão sentados aqui. O reino de Jesus é aquele que estabelece um Israel, primeiro, no campo mais interior, na nossa vida mais interior. É um reino que primeiro resolve os inimigos mais complicados e mais impossíveis de se livrar. Porque livrar de Faraó é fácil, difícil é se livrar do pecado. Mudar a geopolítica do país é fácil, difícil é você mudar o seu passaporte do inferno para o céu. Mexer os pauzinhos numa legislação de um país é mole, difícil é cumprir a lei de Deus totalmente. Então Jesus foi capaz de ser um legislador, e um rei, e um juiz, que cumpriu tudo isso pelo seu povo, pelo seu Israel. O rei que se assenta em Sião, igreja, é Jesus, e Ele está no templo, e Ele é o templo, e Ele tem que ser adorado. Eu olho para esse livro de Apocalipse, e eu fico pensando que a festa é tão grande, que eu fico até estranhando de vez em quando, porque que eu não estou festejando tanto quanto o livro de Apocalipse está. Porque quando você, tá, só de teste aí, abre aí Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7. Quando você vê aí no versículo 9, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é só o exemplo do tipo de clima, os jovens falariam, o tipo de vibe do livro de Apocalipse, tá? É o versículo 9, olha o capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E tudo em alta voz, você viu? Em alta voz, é tudo celebração, é tudo alegria, é tudo triunfo. E eu não sei se a igreja do Senhor hoje em dia tem se lembrado dessas coisas. Hoje pela manhã a gente falou que é uma pena que milhares e milhares e milhares de igrejas não tenham falado mais sobre a volta de Jesus. E o que acontece com uma igreja quando você perde a perspectiva da volta de Jesus? O que acontece com uma igreja quando você perde a perspectiva de quem é o rei do pedaço? Quem é que manda nesse mundo? Você se torna frouxo, você se torna tímido, você se torna assustado por nada,
Qualquer pequena tribulação, a gente já joga tudo para o lado e fala, tudo está perdido. O cristianismo está fadado à extinção, porque ele não dá conta do século XXI. Vai catar coquinho. Você acha que o cristianismo não dá conta do século XXI? Você acha que ele não deu conta de 20 séculos de história, com perseguição, com esculacho no nosso lombo? Você acha que Jesus vai deixar de reinar porque a igreja está perseguida? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso? Pode tentar matar o cristianismo, pode, vai lá, vai, tenta. Porque as pessoas estão achando que a gente é só um conjunto de ideias, que a gente é uma filosofia interior. Meus irmãos, o nosso rei reina, ele está sentado no trono de glória, ele não precisa pedir desculpa para ninguém. Ele reina tanto que ele não está nem para a sua opinião, se você concorda comigo ou não. Ele não depende da nossa opinião para ser rei. Se você se esfria na fé, o problema é todo seu. Mas se você quer ser súdito e reinar, tudo que é dele pertence a nós. A glória, o domínio, o poder pertencem ao povo dele. Então, meus irmãos, é uma perspectiva que precisa ser resgatada. Quem domina é o rei. O reino e o domínio estão nas mãos dele. Quando eu era criança, na minha antiga igreja, a gente cantava uma música, só um pedacinho, era assim: domínio e poder pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados a Deus. Já ouviram essa? Não? Os mais velhos, com o William Mitre ali, né? A gente costumava cantar aquilo que hoje em dia o pessoal chama de corinho de guerra, e acabou ficando meio que pejorativamente encaixado na cultura evangélica. A gente cantava os corinhos de guerra, e sim, eu sei que os corinhos de guerra já foram mal utilizados também, tá? Tem coisa que foi mal utilizada para defender teologia da prosperidade, mas, meus irmãos, é uma pena que nós como igreja tenhamos perdido um senso da vitória do Cordeiro. E de vez em quando você tem que sacudir esse marasmo espiritual, e tem que cantar de vez em quando: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Porque é bíblico. Você precisa cantar: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. A gente era criança, a gente fazia uma espadinha assim, na bainha. Ele é arma e escudo, era um salmo. De todos os que nele confiam, Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele passo no meio de um batalhão. Quando você perde um senso da vitória do Cordeiro, você sucumbe aos temores desse mundo e fica fraco. Tudo isso a respeito de Jesus é um convite, e eu termino o sermão dizendo que esse é o convite a que todos os povos se sujeitem e se refugiem no Filho. Essa é a nossa resposta humana. No primeiro ponto, meus irmãos, nós vimos aqui o pecado das nações. Aí Deus envia o seu Cordeiro, a ação divina, um rei que morre e ressuscita pela sua igreja. Mas agora as nações precisam responder. Olha o versículo 10. Ele diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, o texto termina chamando, alertando os reis: ó reis, sede prudentes. Se a verdade que governa o universo é de que existe um rei, não vários reis, um rei, e ele está no seu trono, e ele é um Deus santo, e a sua ira é santa, o que vocês vão fazer, reis? Sede prudentes, vocês vão continuar vivendo a vida de vocês da mesma forma. Então o texto nos dá uma série de imperativos. Servi ao Senhor com alegria, alegrai-vos no Senhor. E aqui é interessante porque ele fala: beijai o filho para que se não irrite. Você sabe o que significa essa expressão, beijai o filho? É uma das formas que os súditos mostravam submissão a um rei, é quando eles beijavam o anel do rei, beijavam o anel, ou beijavam a mão do rei. Era uma forma de dizer: nós
nos submetemos a você. Nós reconhecemos que a sua autoridade é sobre nós, e nós somos seus súditos. O rei davídico merecia essa homenagem, mas quanto mais o rei messiânico, que é o juiz de toda a terra e cuja ira vai se manifestar no tempo apropriado. Ele julgará e ele condenará todos os seus inimigos, e a igreja não vai ficar nenhum de fora. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfurecem, mas chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Meus irmãos, Deus vai destruir os ímpios. Eles serão condenados eternamente, e o sermão do pastor Luciano hoje pela manhã tratou disso. Qual é a solução? É o último versículo aí do texto. Você viu aí o versículo 12? Ele fala bem no finalzinho: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se a ira do fogo do Senhor está chegando e não vai aliviar, o que você tem que fazer? Você tem que correr para o refúgio. Você tem que se refugiar. E eu acho tão maravilhoso, meus irmãos, que o mesmo Deus que julga toda a terra é Ele mesmo o refúgio para todos que estão na terra. Que bonito isso! Que Deus misericordioso, que dá chance para as pessoas desse mundo de se converterem dos seus maus caminhos. O abrigo é oferecido pelo Filho, meus irmãos. É tão bonito, o reinado do Filho é muito diferente, né? Com esse Filho de Deus não tem escravidão, tem plena liberdade. Olha que refúgio maravilhoso. Com esse Filho de Deus não tem opressão, e sim tem perdão de pecados. Não importa quão transgressor tenha sido o transgressor, o Filho perdoa. Nele, todos aqueles que estavam seguindo os juízes deste mundo agora podem seguir a própria sabedoria encarnada de Deus, porque Ele não rejeita quem se aproxima dele. O Salmo 33, 12, que é muito bonito, diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se até lá, até Jesus voltar, nós vamos ter uma única nação em que todo mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Nem Israel foi assim. Mas existe uma nação que Ele está fazendo aqui agora, né? Uma nação de israelitas de todas as nações, todos os povos, que João falou ali na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, que cantam o cântico do Cordeiro, cantando: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu termino meu sermão dizendo que aconteceu uma cena em que os nobres da Inglaterra, certa feita no século XVIII, estavam reunidos em Londres, esperando pelo rei da Grã-Bretanha. E eles eram nobres, o outro era o rei, mas todos eles conheciam ele pessoalmente. Mas ainda assim eles o honravam como seu rei. E quando o rei então entrou, todos os nobres se colocaram de pé, solenemente, mas o rei vira para eles e fala assim: por favor, meus nobres senhores, se assentem, eu reputo vocês como meus amigos queridos. E depois ele acrescentou ali num tom bem humorado, né? Eu não sou o Senhor, apontando para cima. E aí um dos nobres, que era cristão, vira e fala assim: não, meu rei, de fato você não é o Senhor, porque se você fosse o Senhor, nós não teríamos nos colocado de pé, e sim de joelhos.
Posso fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã? Qual foi a última vez que você se colocou de joelhos na presença de Deus? Porque se colocar de joelhos para evangélico não é só uma cena bonita, é um símbolo da nossa submissão e sujeição a Cristo. Os homens não adoraram Jesus Cristo e tentaram fazer como aquele elefante na selva, embolaram ele e jogaram ele numa cruz. Mas se esqueceram que ele era o leão de Judá, meus irmãos. E para provar que ele não ia ficar embolado, empoeirado num canto, ele ressuscitou ao terceiro dia, e nesse momento ele está reinando com o cetro dele, assentado à destra do Pai, de onde ele vai voltar, para resgatar vivos e mortos. E eu espero que eu e você, quando Jesus voltarmos, estejamos esperando ele de joelhos. Mas você não precisa esperar o último dia para isso acontecer. Você pode começar treinando isso agora na sua vida. Você pode começar dobrando o seu coração diante do Senhor e falando: Senhor, eu tenho tentado ser o rei da selva, e estou tentando, mas está dando errado, porque eu fico tentando convencer as pessoas, rugindo alto, falando: quem é o rei da selva? Quem é que manda aqui? Com brutalidade, com a nossa própria glória, com méritos humanos, com ira, fechando o povo no trânsito, se achando bonitão. Mas cuidado, meu irmão, porque se você não se ajoelhar por amor, você vai se ajoelhar pela dor, porque todo crente vai se ajoelhar, vai. Se você não está se ajoelhando voluntariamente e desistindo de você, e abraçando Jesus, Deus vai fazer você fazer isso. Então não adianta ficar de queixo levantado, não adianta ficar de soberba. Adore ao Senhor. Beijai o filho para que ele não se irrite. Quem domina é o rei. Reconheça isso na sua vida, confesse seus pecados, dê nomes aos pecados, diga: Senhor, tu sabes, pois tu és o rei onipresente e onisciente, que eu tenho feito isso, isso, isso e aquilo. Tu sabes que eu não tenho sido um súdito, que não tenho colocado o Senhor como prioridade. Tu sabes, Senhor, quem eu estou tentando enganar? E ajoelhe-se no seu coração e também com seus joelhos. Então a gente fez isso, e eu calculei a última vez, tem 2 anos atrás, mas a gente vai fazer isso agora. Vamos terminar o nosso sermão ajoelhados, para aqueles que puderem. Eu sei que nem todos podem se ajoelhar por questões de saúde, e não se constranja, não é obrigatório para a salvação de ninguém. Mas se você puder e quiser, ajoelhe-se no seu lugar. Senhor bendito, nós nos encontramos na presença do Deus verdadeiro nessa noite. É algo muito triste, Senhor, quando nós tentamos viver uma religião de fachada, tentando enganar a nós mesmos, Senhor, quando não podemos enganar aquele que mora dentro de nós e que vê todas as coisas, porque os olhos dele estão sobre toda a terra. Senhor, nós somos uma igreja de joelhos nessa noite, porque essa é a posição que precisamos acostumar o nosso coração a estar sempre, Senhor. Existe uma liturgia do Espírito Santo de nos livrar da justiça própria, do julgamento alheio, da tentativa de provar o nosso valor, achando que somos cristãos melhores do que outros, ou do que somos melhores do que outras pessoas no mundo porque somos cristãos. Quanta arrogância, Senhor, da nossa parte. E nós agora, Senhor, então, como igreja, buscamos o Senhor, desejando que sobretudo os nossos corações estejam de joelhos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor no tempo certo nos exalte, da sua forma. Que a cruz do Calvário,
que é lugar de humilhação, seja a nossa identidade, Senhor. Que carregar as algemas de Cristo e sermos escravos do Senhor não seja nenhum motivo de vexame, mas seja motivo de glória e alegria. Porque depois da noite escura, Senhor, sempre vem a alegria. O Senhor tem reservado para a tua igreja alegria indizível. E quando nós estivermos na presença de Jesus lá no céu, nós nos lembraremos desse dia, Senhor. Nós nos lembraremos daquele momento em que pela fé nós nos ajoelhamos diante do Rei do Universo, como igreja, não apenas sozinhos, mas como igreja. E reconhecemos que Tu és o Filho amado de Deus, ó Senhor Jesus Cristo. E declaramos que o domínio, o poder, a honra, a majestade e a glória pertencem ao Senhor. Senhor, reina nos nossos corações, de verdade, Senhor. Muda-nos com a Tua lei boa e agradável e santa, fazendo com que o Teu Espírito opere em nós o poder, a fé e a graça necessária para Te obedecer. Que isso flua do nosso interior e que o mundo Te conheça, quando a igreja erguer bem alto o estandarte da verdade e brilharmos a luz de Deus e salgarmos com o sal de Deus. Que o mundo Te conheça, que os reis da terra, Senhor, comecem agora mesmo a se prostrarem diante do Senhor. E a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra nos ordena por obediência a intercedermos em favor de todos os reis, de todos os governantes, de todos aqueles que se encontram investidos em posição de autoridade. Então, Senhor, nós queremos ser uma igreja obediente a Ti. E como igreja nesse momento, oramos pelo presidente do nosso país. Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Nós não sabemos qual é a obra que o Senhor tem para a vida dele, apenas aquilo que vemos, que ouvimos, e cada um de nós tem os seus juízos e as suas avaliações. Mas a Tua palavra, Senhor, nos ordena para que oremos por todos, e oremos inclusive para a conversão deles. Senhor, então, se for do Teu agrado, converte o coração do excelentíssimo presidente, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Senhor. Porque não há inimigo algum de Deus que não possa ser amigo de Deus. Oramos pelas pessoas que estão investidas em posições no nosso Senado, no Congresso Nacional como um todo, na Câmara dos Deputados, Senhor. Oramos pelos ministros da Justiça no STF, Senhor, por cada um deles, e também pelo Senhor Alexandre de Moraes, por todos eles, pelo nosso irmão em Cristo, pelo pastor André Mendonça, tem misericórdia da vida dele também, Senhor. Oramos para que todos aqueles homens conheçam o Senhor da glória, conheçam a lei de Deus, que é maior do que a lei dos homens, e temam ao Senhor. Oramos por todas as instâncias de governo do nosso país, no executivo, no legislativo e no judiciário. Oramos pelas autoridades em outras esferas da vida, para que o Senhor também abençoe nossos chefes humanos, Senhor. Abençoa os empresários, pequenos, médios e grandes, Senhor, para que eles temam a Deus e tratem seus funcionários com justiça e honra. Oramos, Senhor, para que todos, absolutamente todos, pequenos e grandes, homens e mulheres, escravos e livres, beijem a mão do Filho de Deus e creiam em Jesus para o perdão dos seus pecados e para obterem a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos ficar de pé.